Olá turma, voltamos. Pessoal, agora na nossa quarta aula de Windows, segunda do dia, né? Vamos falar um pouquinho de partições. Eu vou fazer de forma bem breve aqui uma navegação pelo Windows Explorer, mostrando algumas partições e pastas que foram criadas e vou para o PowerPoint mostrar como essas pastas são criadas, né, no computador. Fazer uma analogia, certo? Pois bem, o computador pode ter 1, 2, 3 ou até mais partições. O que são as partições? São as partes pelo qual o HD é dividido, ou seja, eu pego um HD no computador e eu posso dividir ele em partes. É como eu ter um lote, tá? E decidir fazer uma casa com um cômodo só ou fazer uma casa com 3, 4, 5, 6 cômodos. Então, é essa mesma analogia, certo? Pois bem, o disco C é um dos mais importantes, porque ali eu tenho o Windows instalado, os arquivos do sistema operacional, e eu tenho também os arquivos das pastas, ou melhor, desculpe, os arquivos dos programas que foram instalados, arquivos gerados pelos programas. Nessa partição eu tenho que ter um certo cuidado ao manipular os arquivos, porque se eu apagar algum arquivo de forma indevida, um arquivo que eu não poderia ter apagado, tanto o meu sistema operacional pode deixar de funcionar, ou pelo menos funcionar corretamente, quanto até mesmo um programa pode deixar de funcionar de forma correta, certo? Então, dentro da partição, no caso do disco D, existem várias pastas que foram geradas pelo próprio Windows ou por alguns dos programas que foram instalados no meu computador, certo? Com exceção da pasta usuários, onde o usuário pode criar pastas. Então, a título de exemplo, veja aqui, arquivos de programas, várias pastas instaladas que foram criadas pelos programas que eu instalei no meu computador, certo? Vamos voltar aqui para o computador. Já no disco D, eu posso ter pastas criadas pelo usuário e também pelo programa, já que na hora que eu vou instalar o programa, eu posso escolher onde o programa será instalado, certo? Então, percebe que o computador existem várias partes. É como se você fosse entrar numa casa, no prédio, e ter vários cômodos, vários andares, vários cômodos, né? Então, essa analogia, o computador, existe várias partições, cada partição dessa pode ter várias pastas, cada pasta pode ter outras pastas e essas pastas podem ter vários itens. Parece muito complexo, mas não é. É só você entender, pegar a analogia para a tua casa. Você entra no portão, você entra na casa, você passa pela sala, passa pela cozinha, na cozinha tem geladeira, fogão e tudo mais. Você vai para o seu quarto, tem um guarda-roupa, no guarda-roupa tem a parte de calçada, a parte de roupa, a parte de coberta, enfim. Entendeu? Então, assim, não é tão complexo assim. Agora eu vou jogar para o PowerPoint para vocês entenderem um pouquinho como que essas pastas são criadas, tá? Ok? Vamos lá, deixa eu fechar aqui o Windows Explorer, tá aqui. Quando o computador ele é montado e ele é posto lá as partes dele, antes de formatar, ou seja, antes de eu definir o formato que ele vai ter, quando eu digo formato no sistema, no princípio digital, qual o sistema operacional, quais programas, ele tem o HD, que é o dispositivo de armazenamento do computador. Ele só está ele. Quando eu vou formatar o computador, eu posso escolher na hora se eu quero ter uma ou duas partições, tá? Então eu vou imaginar aqui mesmo que eu quero ter duas partições. Então, se eu for ter duas partições, eu vou ter o disco C, onde vai ser instalado o Windows, e vou ter depois o disco D, onde vão ser instalados os programas. A princípio, e nesse momento, só o disco C vai gerar arquivos no ato da formatação. Então ele vai lá e vai gerar mais uma pasta, onde nós vamos ter os arquivos do Windows, certo? Assim que você, e também vai ter mais uma pasta, por exemplo, não vou relacionar todas as pastas, mas algumas, os arquivos do usuário. Quando eu terminar de formatar o computador, se eu for instalar os drivers da minha máquina, eu vou ter uma pasta com os arquivos dos drivers, certo? Quando eu for instalar um programa, ele vai gerar uma pasta com os arquivos dos programas. E conforme eu for usando esse computador, ele vai gerando pastas. Por exemplo, lá eu entrei na pasta do usuário e criei uma pasta chamada músicas.
Também criei uma pasta chamada vídeos. Então percebe que um vai ficando dentro do outro, um arquivo vai sendo gerado dentro do outro. Na pasta músicas, eu decidi que eu gosto de escutar rock e eletrônica. Então eu tenho lá rock e eletrônica. Quase não sai 60, né? Eletrônica. Assim, o meu computador está começando a gerar as pastas. Depois que eu formatei o computador, eu decidi que lá no meu disco D, que é a partição que está livre ainda, eu quero fazer os backups dos meus arquivos. Então lá eu vou lá no disco D e vou gerar uma pasta de backup. Certo? Mas também gerei uma pasta onde eu guardo meus jogos. E dentro da pasta de jogos, eu gosto de jogar tanto PlayStation 3 quanto PSP. Então eu vou ter lá a pasta do PlayStation 3 e a pasta do PSP. Embora pareça complexo, o seu computador funciona dessa forma, a questão de partições. Você tem um disco C, um disco D, e conforme esses arquivos vão sendo gerados, novas pastas, ele vai se reorganizando no sistema de árvore, tá? Ou de chave, ou de hierarquia, onde para navegar eu preciso entrar. Se eu quero ir lá na pasta de música eletrônica, eu vou ter que entrar no disco C, arquivos de usuário, músicas eletrônica. Lá eu vou ter acesso a minhas... Então tem que seguir esse caminho, ó, ao usar o computador, ó. Entenderam? É assim que o seu computador, é assim que as partições dos arquivos do seu computador funcionam. Entenderam? Vamos lá, vou mostrar esse exemplo aqui, ó. C, arquivos do usuário, músicas e uma partição de música. Vamos lá. Ó. Vou clicar no Windows Explorer. Ainda tem uma vantagem porque o próprio Windows pega as pastas mais utilizadas e coloca para você aqui. Mas se eu fosse fazer seguir aquela árvore, eu viria aqui, ó, computador, ó, o disco C, aqui, ó, usuários, vou entrar aqui no usuário neto, ó, neto, vou lá em músicas, e aqui eu teria a pasta da música. No caso eu não tenho aqui nenhuma música no meu computador, e eu teria as pastas das músicas, entenderam? Então é assim que funcionam as suas partições, ok, galera? Vamos mandar as atividades. Não deu para falar as páginas do livro, eu vou falar para vocês aí no grupo, tá? Faça as atividades, depois no privado. Tá nessa próxima aula, galera. Fui!